Meu nome é Felipe Bussinger, eu sou um dos sócios, um dos founders e atual CEO da YouClub, sou um dos culpados pela criação da YouClub. A YouClub é uma empresa que entrega felicidade e produtividade para pessoas e empresas. Começo perguntando o seguinte: o que vocês achariam se eu dissesse, se eu contasse para vocês que 1/3 da nossa força de trabalho é improdutiva? Pois é, infelizmente no Brasil é próximo disso o número. A gente tem 30% dos brasileiros do mercado de trabalho se dizendo de alguma forma infelizes, insatisfeitos e, portanto, se autodeclarando, se reconhecendo improdutivos. As empresas, a gente mapeia isso, a gente tem por volta de, só no Brasil, a gente tem por volta de 178 bilhões de reais desperdiçados por ano, justamente por pessoas infelizes que naturalmente entram num processo de desengajamento, de improdutividade, inclusive com os custos de despesas de saúde, de demissão, né? Todo um fluxo demissionário a partir do dia que o indivíduo começa a se sentir infeliz e improdutivo, né? Isso acontece por diversos motivos, né? Hoje em dia, evidentemente, com todo o clima de incerteza que a gente tem com a pandemia, com a quarentena, o isolamento social, que naturalmente traz impactos para as pessoas, isso tudo contribui para essa insatisfação, para essa infelicidade, mas também a gente entendeu lá atrás, em 2018, quando a gente começou aí o Club, que alguns serviços de cuidados pessoais que as pessoas gostariam de ter e de usufruir, eh, tinham certa dificuldade para conseguir se cuidar mais por 3 grandes motivos. Primeiro, porque alguns desses serviços são caros, então a gente não consegue acessar na frequência, no volume que a gente gostaria. Um segundo motivo é porque, naturalmente, as pessoas no mercado de trabalho têm pouco tempo, a gente tem uma vida corrida e nem sempre a gente tem compatibilidade de horário com um serviço que a gente gostaria de aproveitar. E o terceiro é que grandes cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tantas outras do Brasil e do mundo, trazem para a gente uma dificuldade logística, uma dificuldade de deslocamento para a gente realizar certos serviços que a gente gostaria e, repito aqui, impactados ainda mais nesse nosso momento todo de isolamento, de pandemia e de quarentena, né? As empresas naturalmente já entendiam isso, né, antes até de todo esse fenômeno que a gente tem hoje em dia, essa situação complicada, mas e investiam já em bem-estar, em programas de bem-estar pelo mundo afora, entendendo que naturalmente o colaborador mais feliz ele entrega mais, né? É simples essa conta. O colaborador feliz ele vai trabalhar por mais tempo na empresa, se a empresa tem um bom balanceamento do lado pessoal e do lado profissional, o colaborador produz, o colaborador permanece na empresa, né? Então, a gente reconhece ações das empresas do ponto de infraestrutura, então, desde infraestrutura de escritórios, no passado recente, até agora, todo um apoio a um ambiente agradável de trabalho em home office, investimento em treinamento de lideranças, por exemplo, para que as lideranças tenham cada vez mais diálogo com as novas gerações e tenham uma redução da hierarquia e uma flexibilização das decisões, um compartilhamento das decisões e dos processos que existem, até mesmo os próprios benefícios, né? Os programas de bem-estar através de benefício, e talvez aí o maior expoente recente que a gente enxergue seja o caso de Gympass, né? Que curioso que as empresas passaram a oferecer um serviço de academias, coisa que, se a gente olhasse há algum tempo atrás, poderia parecer muito pouco provável, né? Então, as empresas percebem essa necessidade de mais bem-estar. Aí o Club, exatamente também entendendo isso, criou o seu primeiro programa de bem-estar baseado em serviços de beleza e cuidados pessoais, serviços que as pessoas gostam por uma questão de autoestima, por uma questão de cuidado, mas também porque, até por uma questão fisiológica, a gente precisa utilizar, né? E a gente entendeu que, por aqueles motivos que eu já expus agora há pouco, as pessoas não conseguiam aproveitar da forma como gostariam, não conseguiam se cuidar como gostariam. Então, com a YouClub, as pessoas têm acesso a planos mensais, as pessoas montam planos mensais para poder utilizar serviços de cuidados pessoais numa rede de spas, barbearias e salões espalhadas pelo Brasil. São mais de 2.000 endereços que a gente tem hoje. O indivíduo monta o seu plano e pode usufruir disso como um indivíduo, um plano VIP, um plano premium, por todo o Brasil, né, escolhendo o melhor horário e o local mais próximo. A pandemia também nos fez perceber que alguns serviços digitais poderiam compor bem com o nosso portfólio, e a gente lançou também o serviço de saúde mental e autoconhecimento, né, com a terapia online, um grupo de psicólogos para atendimento, e também serviços de mindfulness e meditação online, também através de aplicativo, né?
Para as empresas oferecerem esse benefício para os seus colaboradores, elas pagam um pequeno FII por colaborador, esse é o modelo. Então, a empresa paga de 2 a 20 reais aproximadamente por colaborador, vai depender do tamanho do headcount, vai depender de onde essa empresa está e de outras variáveis que a gente estuda em conjunto. E o colaborador monta o seu plano, e aí, de novo, muito adequado ao momento todo que a gente vive atual e o pós-Covid, que assim a gente espera, de que as pessoas têm flexibilidade para montar os seus planos e utilizar o plano de beleza e cuidados pessoais, utilizar em qualquer lugar. Então, não precisa estar perto do escritório, não é uma solução que dependa da infra do escritório, a pessoa vai usar perto de casa, em viagem, perto do escritório, onde estiver. A mesma coisa com a terapia online, né, com as consultas com psicólogos e com a meditação através do aplicativo. Um exemplo básico, se uma pessoa quiser montar um plano de manicure, só o manicure, fazer toda semana manicure, ela vai pagar menos de 10 reais por serviço de manicure, independente de qual local da rede ela escolher para fazer esse agendamento. Um corte de cabelo masculino mensal custa menos de 18 reais. Uma consulta para o indivíduo. Uma consulta com um psicólogo, cada consulta custa menos de 30 reais. Então, a gente consegue atender de uma forma descentralizada, entregando também uma acessibilidade para serviços que as pessoas gostariam de frequentar mais e não vinham conseguindo. O caso Deloitte, para a gente, foi um caso que mostra todas as dificuldades de uma startup para atender uma grande conta. Imaginem que uma empresa com 6 mil colaboradores, ela tem um desafio primeiro de escala para uma startup, né? Isso aconteceu com a gente e também a gente foi pego de surpresa com a pandemia logo no início do nosso projeto com eles. Então, lá em 2019, em junho, a Deloitte percebeu o potencial do nosso benefício, buscava um benefício de bem-estar como o nosso, mas precisava de uma solução nacional, né? A gente, naquele momento, atendia só São Paulo, com por volta de 100 estabelecimentos, e simplesmente a Deloitte disse que seria impossível a gente seguir numa eventual construção de parceria. Evidentemente, a gente partiu para uma expansão, em cerca de 6 meses, a gente entregou uma rede de mais de 2 mil estabelecimentos em 147 cidades. Então, isso já foi um primeiro fenômeno de como é a inovação de uma startup dentro de uma grande empresa. O desafio de escala aconteceu para a gente na batida de porta, né? A partir daí, a gente, de fato, começou a montar o projeto de implantação e, em março, em menos de 10 dias depois do lançamento, a gente já tinha cerca de mais de 1.500 colaboradores com contas criadas na YouClub, ou seja, um sucesso estrondoso. Em pouco tempo, a gente conseguindo ativar muitos colaboradores da Deloitte. Mas, infelizmente, como todos sabemos, a gente teve a situação de quarentena e esse crescimento foi freado. Coisa bacana que aconteceu sobre esse case, a gente lançou então uma campanha de solidariedade, porque naturalmente a grande parte dos parceiros que a gente tem na YouClub são parceiros de micro e pequenos negócios, né, os spas, barbearias e salões, e a gente fez uma campanha de solidariedade em que o colaborador Deloitte, mantendo ativo o seu plano, continuando a pagar o seu plano, mesmo sem poder utilizar, ele manteria o saldo dele por tempo indeterminado e ele estaria contribuindo, a gente repassaria compulsoriamente esse valor a nossa rede. Então, isso foi um sucesso, a gente manteve mais 50% dos planos pagantes, sem poder utilizar, imagine, né? E assim que as cidades em que a YouClub tem presença começaram a reabrir com todos os protocolos de segurança garantidos, a gente viu também uma retomada da utilização justamente para manter esse clima positivo, contribuindo para a autoestima das pessoas nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo, né? Então, um caso que teve a dificuldade natural de uma startup com uma grande empresa no início, a gente venceu essa dificuldade e depois também esse desafio da pandemia e ainda assim a gente conseguindo entregar a nossa proposta de valor para eles, né? Não é só a Deloitte que já enxergou isso, grandes empresas já entenderam. Eu vou destacar aqui, além, evidentemente, da nossa participação como membro do Cubo, eu vou destacar aqui também a Sodexo e a Ticket Edenred, que, como gestoras de benefício, enxergaram o potencial desse tipo de programa de bem-estar que a EU entrega e apoiaram, né, a Sodexo como cliente, a Edenred Ticket como aceleradora, pensando na YouClub, inclusive, como um produto inovador e de futuro para o mercado de benefícios, né? Aí eu tenho um potencial, né, o que acaba acontecendo do ponto de vista também de total compensation, é que a gente gosta de dizer que aí o estica a remuneração, ela aumenta salário, né? Se a gente imaginar que uma empresa tenha um salário médio de por volta de 3 mil reais, vamos supor,
essa empresa pagando R$10 por colaborador no programa da YouClub, né, menos de 50 centavos por dia, ela pode gerar até uma economia real para o colaborador na casa dos R$150 por mês, né, um preço médio, ou seja, uma multiplicação de 10 para 150. A empresa investe 10, o colaborador tem um aumento real de R$150 no seu salário, em serviços que a pessoa já utilizava. Então, é um aumento que de fato acontece, não é um compensation que fica etéreo, são serviços que as pessoas já utilizam e elas vão acabar tendo essa economia. E se a empresa fosse dar esse aumento de R$150, a gente sabe muito bem que esses R$150 custariam mais caro para a empresa por conta dos encargos e para o colaborador acabaria no bolso dele até menos. Então, a You tem esse impacto de multiplicação também de salário, além de trazer esse caráter de autoestima e bem-estar, que é a nossa grande proposta de valor. Como é que eu estou de horário, Paulo? Meu caro, a gente está um pouquinho atrasado, tá? Em 3 para 4 minutos, então você tem 3 para 4 minutos. Entre apresentação e debate, então se a gente conseguir preservar uns 2, 3 minutinhos para o debate, se puder ir para um wrap-up, é ideal. Legal, se você quiser puxar então, acho que o grande recado é esse, aí então a grande entrega de valor é fazer com que as pessoas se sintam bem, felizes e, portanto, mais produtivas e sem entrar nesse ciclo demissionário. Como vocês estão vendo aí, alguns aspectos são tangenciados. Vou destacar aqui também a questão de empoderamento feminino, a despeito de ser um benefício unissex, é evidente que ele traz uma melhoria na imagem organizacional, porque ele também trata uma questão que é muito cara de cuidado pessoal feminino, né? Perfeito. Eu acho legal a gente deixar esse slide, né, que tem inclusive também teu contato ali, também estes pontos aí que são resultados, né, tangibilizando tudo isso que você falou, para a gente começar o nosso debate. Pessoal, eu vejo, acabou de pipocar aqui, por assim dizer, no Q&A, o Luiz Causo, ele coloca assim, se aí o clube é só B2B ou B2C também. Legal. O indivíduo, sem estar vinculado em nenhuma empresa, ele até consegue utilizar e contratar um plano New Club. A grande diferença é que ele não vai ter acesso aos mesmos valores de planos, né? Entenda que como a empresa ela participa, como um seguro, como um plano de saúde, como o próprio Gympass, como tantos outros modelos de benefício, o valor que a gente consegue entregar, esse deságio que eu contei lá nos exemplos, uma manicure em qualquer estabelecimento por menos de R$10, um corte de cabelo masculino, que o homem poderia pagar R$50, R$60 na barbearia, com a gente ele vai pagar menos de 18. Esse fenômeno de pricing não é só por conta da escala, é também por conta do modelo de seguro, de benefício junto à empresa. Então, é possível sim, mas ele não vai ter o mesmo valor de deságio como tem no plano corporativo. Sim, sem dúvida, até pelo volume, né, e tudo mais. Legal, uma questão que eu tenho para você, enquanto a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui nova, pelo menos no Q&A, referente, você comentou também um pouco sobre alguns trabalhos ligados à terapia, saúde mental, meditação, mindfulness. Como que são acompanhados, por exemplo, se vocês têm, na verdade, né, indicadores que vocês acompanham do resultado disso, né? E a gente sabe que para o momento atual é mais importante do que sempre foi e continua sendo e vai ser mais para frente mais ainda. Vocês têm alguns indicadores que vocês ajudam as empresas a medirem até para, vamos dizer assim, justificar essa aquisição e pode compartilhar alguns deles com, obviamente, respeitando questões mais sigilosas. O que você pode falar, Felipe? Tem sim. Vamos falar da terapia online em si. Quando o indivíduo ele vai iniciar qualquer sessão de terapia, não só online conosco, como a terapia tradicional, a psicoterapia tradicional, ele faz uma avaliação, né, a famosa anamnese, e nesta avaliação ele naturalmente é identificado quais são os perfis de necessidade que aquele indivíduo tem. Então, se ele está com um quadro depressivo, se ele está com um quadro de burnout, se ele tem qualquer tipo de distúrbio, né? E essa anamnese também acontece conosco, então também é traçado esse perfil. A empresa, naturalmente, por questões de confidencialidade, ela não tem acesso a cada indivíduo qual é esta situação, mas a gente consegue traçar para o grupo, dizer, olha, você tem 60% dos indivíduos com tal questão, tal questão, tal questão. E assim, além de entregar a própria terapia para cada indivíduo, isso ajuda a empresa a direcionar outras ações de bem-estar que naturalmente vão atacar aquelas situações, né? Então, através disso é possível gerar outros programas de bem-estar na empresa, naturalmente identificando aí redução de absenteísmo. Os indicadores clássicos que existem são de redução de absenteísmo, redução de improdutividade e também de turnover. A conta
tradicional do mercado é de 1 para 3. A cada R$ 1 investido em esforços assim de bem-estar, ele retorna 3, né? $1 para $3. A gente tem visto até um pouco mais no cenário brasileiro desse tipo de benefício, em 1 para 4, 1 para 5, algo do gênero. Bacana. Eu ia até comentar essa questão que você falou do absenteísmo, tem um presenteísmo também que é muito pela produtividade, né? A gente acaba acompanhando, né? Exatamente. Legal. Como eu te falei, a gente tá um pouquinho acima do horário. Normalmente, nessas transições entre uma fala e outra, a gente está no nosso minuto final. Eu estou vendo que temos 2 perguntas no Q&A. Eu vou te endereçar uma que já estava aqui há um pouco mais de tempo. Se puder responder depois por escrito, essa que vai ficar, eu te agradeço, tá? Okay? A Lilian Damasceno, ela pergunta se vocês já atendem alguma escola, né? E ela pergunta porque o colaborador em escolas é, na maioria, feminino, se tem alguma ação nesse sentido. E com a tua resposta aí para ele, a gente fecha essa participação. Eu estou preservando os 15 minutos de cada um, Claro. então não se preocupem, os nossos especialistas vão ter esse tempo, os participantes vão ter esse tempo, mas para a gente não ter mais esse atraso, te agradeço responder a Lília, e tem mais uma perguntinha também no Q&A, se puder endereçar depois por escrito, vai ser ótimo. Legal. Lilian, infelizmente ainda não, a gente ainda não tem nenhum cliente de escola no mercado de educação, não. Podemos conversar, se vocês tiverem interesse, a gente consegue montar algo bem interessante para vocês também. Infelizmente, a educação ainda não é um dos nossos clientes. Bacana. E essa questão que ela trouxe, assim, pelo perfil mais feminino, né? Você tem algo que possa compartilhar nesse aspecto? Porque as soluções que você trouxe, obviamente, dá para dar uma, abre aspas, enviesada, mas não sei se alguma empresa, algum business, dá para traçar um paralelo. Como eu disse, tem toda uma questão de employee experience e employer branding no produto da uClub, né? Ele faz com que a empresa seja mais interessante para o colaborador. O aspecto de empoderamento feminino é importante porque nem sempre é tangível a estratégia de empoderamento feminino. Ainda existe muito discurso, não, a gente vai ter ações de empoderamento feminino, mas de forma tangível, quais são as aplicações que isso repercute? A uClub é, de fato, uma ação tangível, né? Um produto que atende, você pensa, uma mulher que esteja se desenvolvendo na carreira, como ainda bem todas têm conquistado isso ao longo dos últimos anos, mas também gostaria de manter certa feminilidade, né? No caso, utilizar os serviços de cuidados pessoais como sempre realizou, né? Por que que isso não é possível? Por essa questão da rotina impacta. A uClub consegue contribuir para isso muito bem.